colocar ali, apertar no aviãozinho, mandar para as amigas, né, aquelas pessoas que você conhece, que sabe que esse assunto seria importante que ela estivesse escutando, pessoas que talvez já passaram por essa situação, ou mães mesmo que têm filhos pequenos, que querem ter alguma orientação, né, em relação, né, a essa questão de como proteger, como que fazer, né, o que falar, que idade que a gente começa a fazer esse tipo de prevenção. Então você pode também, né, mandar aí, aproveitar que a gente ainda não começou a live para, né, que a gente está iniciando aí para mandar para essas pessoas. E eu tô muito feliz de ter esse assunto, né, em pauta, porque muitas mulheres me falaram, me procuraram e perguntaram, né? Ai, Dani, será que não é possível a gente fazer fazer uma live sobre isso? Acho que é um assunto tão importante, tão relevante para os dias de hoje e realmente tem muito a ver com o que a gente está trabalhando, né? Que é a identidade, a autoestima. Quando nós sofremos um abuso, a nossa identidade é roubada, a nossa autoestima, e a gente precisa saber como lidar com tudo isso, né? E eu já vou chamar aqui a doutora Rosana, porque eu sei que para falar aqui, então quero chamar já ela para a gente já começar a não perder tempo e a gente já começar a nossa live. Doutora Rosana, que prazer te Olá, receber aqui, que prazer é meu. alegria. Tô meio enrolada aqui com a câmera, mas vamos começar. Tudo bem? Prazer, muito Vamos obrigada começar. pelo convite. Ah, doutora, muito obrigada pela, né, por você estar tão acessível, né, por você, eu sei que a tua agenda é super corrida e a gente tem muita demanda como psicóloga aí para dar conta, né? Então eu sei que muitas vezes a gente, né, se aperta um pouquinho na agenda, mas eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de falar com você e de a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, que é tão impactante para tantas mulheres e que a gente precisa também saber para que a gente possa orientar nossos filhos, né, para que a gente possa né, ter porque assim, a gente viveu numa época em que não se falava sobre isso, né? Os pais não orientavam. Agora os pais orientam, mas não sabem muito bem como fazer essa orientação, né? Então acho que tudo isso a gente pode conversar hoje. E eu estou muito feliz de você estar aqui e ter aceito esse convite, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Doutora, eu Ah, vou deixar você se apresentar e você começar e falar aquilo que você preparou. Eu fiquei muito impactada quando eu vi a tua palavra ali na conferência Asas de Cura, em que você falou sobre os sobreviventes de abuso. Então foi realmente uma inspiração, né? E foi algo assim que realmente me tocou. Eu pensei, gente, a gente precisa falar sobre esse assunto. Vou deixar com você para a gente poder falar sobre tudo e mais um pouco. Se vocês que estão aí na live querem fazer perguntas, podem fazer perguntas. Se você percebeu que existe uma chave poderosa aí que você precisa, né, colocar ali acha que é interessante, às vezes uma pessoa entende de uma forma, outra pessoa entende de outra forma, então às vezes anotar ali, colocar ali é uma forma da gente, né, fixar também o conteúdo e a gente poder aproveitar mais. Certo? Então, doutora, gostaria de passar a palavra para você já compartilhar aí com a gente. obrigada. Boa noite a todos. É um privilégio para mim sempre estar falando de abuso, e de sobreviventes de abuso e como a gente pode ajudar milhares e milhares de pessoas que já passaram por isso, desde a sua até a sua vida adulta. Então, quando você me convidou, realmente eu subi agora, rapidinho, acabei uma consulta agora, ainda pedi para minha paciente, falei, olha, me dá 10 minutos da sua consulta para repor no outro dia, para a gente poder, né, para conseguir, assim, achar um lugar para fazer a live. Ainda não está um lugar ideal, mas a gente vai assim mesmo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, de o que é sobreviver a uma história abusiva, né?
o que que acontece dentro da gente, né? O que que é uma história de abuso, né? Hoje é um dos dias mais intenso que eu tenho de consultório e eu falei muito sobre o abuso, eu falo muito sobre isso. Então, uma das coisas em que eu quero falar para você nesta noite é fale sobre o abuso, né? Fale isso, né? O fato que da gente falar sobre o abuso, a gente consegue fazer as pessoas entenderem um pouquinho melhor do que é isso. Né? Porque toda vez que a gente fala sobre abuso, a gente fecha os olhos, a gente não quer ouvir, a gente não quer mexer nessa caixinha, a gente acha que aquilo é uma coisa que chega assim a doer dentro da gente e a gente não quer nem ouvir, às vezes, o que está acontecendo na televisão ou o que está passando, né? E nessa semana já estourou outros e outros casos de abuso, então toda hora acontece um caso de abuso e você fala, nossa, mas essa pessoa, né? Então todo mundo fica impactado com aquilo, né, que aquela pessoa fez aquilo. E na grande verdade, uma coisa que eu queria falar hoje, sabe? Muito obrigada pela sua oportunidade de estar falando sobre isso, mas a gente precisa quebrar a cultura, entendeu? Do abuso, Sim. né? A gente precisa quebrar essa cultura. E aqui no Brasil, a gente vê essa cultura muito forte, né, doutora? Muito forte, né? O apelo à sensualidade, né? Quando a gente liga a televisão, quantas coisas que a gente vê, né? Que são, na verdade, absurdas, assim, para passar em horários que não deveria passar e às vezes nem deveria passar. Então, realmente é algo que está muito impregnado e algo que é muito silencioso, né? Que a pessoa não consegue muitas vezes falar sobre isso, né? Quantas mulheres e quantos homens aí que já passaram por abuso não conseguem nem muitas vezes falar sobre isso, né? Então é muito importante realmente a gente começar a se expressar e a colocar isso para fora, né? Isso. E a cultura do abuso, né, que eu quero falar um pouquinho hoje, assim, eu sei que nem era o tema, mas é uma coisa que ficou ressoando hoje no meu ouvido, assim, é a questão assim, a gente não quer falar sobre abuso, então a gente não quer ver na televisão que uma criança está sendo abusada. Agora, assim, todo mundo vai ter que me desculpar, né? Mas assim, mas a gente aplaude de pé a menininha dançando na boquinha da garrafa, entendeu? Bonitinho, né? Ai, que lindinho, né? Ai, que coisa linda, né? Não é coisa linda, isso não é uma cultura abusiva, né? Então, você falou assim, a gente tem informação, né? Hoje, na nossa época, não se falava sobre isso, então ninguém sabia que sofreu abuso. Então, nós temos milhares e milhares de pessoas que são adultas e que não têm noção daquilo que elas passaram com a sua infância e a sua adolescência e não têm noção que elas foram vítimas de abusos e hoje são sobreviventes. E hoje nós temos uma cultura em que, por exemplo, né, o outdoor tem coisas de sensualidade demais, então você está com seu filho ou com a sua filha e a criança vê aquilo. Você está me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá bom. Sim. E aí a gente acha aquilo bonito. Aí tem sei lá, vai vender um carro, tem uma mulher de biquíni, aquele corpo maravilhoso e a gente acha bonito. A gente acha bonito e a gente fala assim, eu não consigo ver. Tem alguém me falando alguma coisa aqui. Tá bom. Então me falando que a minha ligação tá muito ruim. Deixa eu tentar entrar aqui numa outra internet para a gente continuar. Se cair, eu volto rapidinho, tá bom? Tá bom. E olha, a Fabrícia está falando aqui, já trabalhei em escolas onde na hora do recreio tinha músicas apelativas, onde as crianças dançavam. Tudo gira em torno da sexualidade. Oi, doutora. Estava comentando aqui também que gostaria de comentar que uma vez eu numa loja junto com a Luísa, né, que eu tenho uma filha de 3 anos, tava tocando uma música tão apelativa, gente, uma música que, meu Deus, tava
horrível, né? Eu não lembro eu não lembro assim o que falava a música, mas eu lembro assim que eu saí da loja totalmente atordoada, pensando, gente, como assim? Tem crianças aqui? É uma loja que tem brinquedos de criança, é uma loja em que os pais vão com os filhos comprar material escolar e tá tocando essa música. Então, realmente é algo muito da nossa cultura, né? E que está impregnado, assim, né, no nosso meio. Isso. E aí todo mundo acha que isso não é abuso. Então eu quero dar uma notícia para vocês. É abusivo. Né? E aí a gente fica com um resíduo abusivo, que é o que eu estava falando lá no Asas de Cura, e esse resíduo ele fica igual uma chaminha, entende? Uma hora isso vai ficar dentro de uma normalidade, né? E aí a gente começa a ouvir algumas coisas, como a gente ouviu do último caso que saiu agora, né, domingo aí, né? Então que a pessoa fala, mas eu só, né, coloquei, ela só colocou, isso não é sexo, né? Não vou nem falar o que foi falado, porque todo mundo já sabe, né? Então, e aí fica a pessoa achando que ela não cometeu algo abusivo, e é abusivo. Por quê? Porque ficou na cultura. Então, nós temos que quebrar essa cultura do abuso, nós temos que falar sobre o abuso, nós temos que proteger as nossas crianças. Então, não é só proteger o seu filho, né? Então, meu filho é protegido do abuso, né? Então, olha, ninguém vai pegar em você, ninguém vai tocar em você, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. Tudo isso é show de bola. Uhum. Mas eu vou para a televisão e vejo cenas, né, da novela, por exemplo, né, uma sensualidade acima. Então, a criança, ela fica com aquela mente assim, ué, mas não pode. E por que pode, né? Pode ou não pode? Então, uma das coisas que a gente até percebe, né, na psicologia, que a gente até fala, que uma das piores coisas que a gente tem é uma coisa chamada duplo comando. Então, a gente fala uma coisa e a gente vive outra. Então, ó, ninguém pode tocar em você, mas ó, você pode dançar na boquinha da garrafa, tá bom? Ninguém pode tocar em você, entendeu? Mas olha lá, ai, não tem namoradinho? Você que é criança pequenininha, ai, você já tem namoradinho na escola? Namoradinho? Ninguém pode tocar nas minhas partes íntimas e eu tô me perguntando se eu tenho namoradinho, né? Então, é uma coisa louca, né? Enlouquecedora até. Né? Com certeza. Então, nós adultos e nós pais, né? E nós, como a sociedade, temos que ter uma linguagem só, né? Eu acho que o que acontece hoje, essa cultura se propaga por conta dessa linguagem, né? Então, o que acontece com os menininhos, né? Ai, tá numa festa, ai, mostra o piu-piu aí para nós. Olha como ele tem um piu-piu, mostra aí para nós. Mas ninguém pode pegar em você, tá bom? Ninguém pode encostar nessas partes íntimas. A criança fica como? Me conta aí, como é que a criança fica? Ela fica com aquilo. Então, Aí ela vai crescendo essa talvez seja a primeira dica, né, doutora Rosana, da gente ser coerente com aquilo que a gente fala, né? Uma outra coisa que eu vejo muito no círculo de mães e pais, assim, não fale com estranhos, né? Não fale com estranhos. Mas a gente está falando com estranhos toda hora, né? Quando a gente a gente conversa com a caixa do supermercado, a gente conversa com a atendente na padaria, a gente conversa com os vizinhos, todos são estranhos, né? E a criança não entende, muitos amigos são nossos, mas a criança não conhece, né? Então, também essa linguagem é uma linguagem que dificulta a criança entender, né? O que é um estranho, né? Então, precisa especificar um pouco mais, né? E às vezes não é nenhum estranho que vai abusar, né? É uma pessoa que está ali no círculo, né? Então, tem que ser mais específico, né? A criança tem que realmente entender, né? Como que agir, né? Diante de uma situação. E aí, doutora, eu queria perguntar, assim, quantos anos que a doutora acha que já precisa ser falado sobre isso?
como que fazer essa orientação. Eu recebi uma pergunta hoje, né? Uma pessoa escreveu lá assim, como orientar os filhos sobre cuidado? Eu nunca fui orientada e me fez falta. Eu acho que a gente precisa orientar sempre. Eu sou adepta ao seguinte, a criança, ela tem já uma noção do corpo dela, então a gente não explica para a criança, sua mãozinha, seu pezinho, isso aqui é sua parte íntima, não pode encostar, né? Mamãe vai lavar, só para lavar, nem se for passar do limite. Você tem que explicar, né? Se for de uma forma diferente, outra pessoa não pode encostar que foi de uma forma diferente. Já ensinar a criança a usar a mãozinha dela para se lavar, né? Então, assim, olha só, pega a sua mãozinha, lava isso, pega o sabonete, lava suas partes. Olha só, é importante você, esse é seu corpo, essa é a tua propriedade. Então, você vai ensinando de pouquinho a criança, porque, assim, sabe uma coisa que eu tenho percebido? Muitas mães ficam sem jeito de fazer isso. Mas eu não sei se você acompanha desenho, você tem filho pequeno, né? Meus filhos já estão, um Sim. está com 14, outro está com 18, mas eu gosto de desenho ainda, né? Então eu curto alguns desenhos, eu assisto alguns seriados de desenho, e eu estava assistindo um seriado esses dias que eu gosto muito da Mulher Maravilha e tal, e é uns bonequinhos que tem, e eu estava assistindo. E aí você vai percebendo algumas coisas que vão sendo jogadas por né? Então, assim, a gente fica sem jeito de falar, mas a televisão fala, entende? Sim. Né? A pessoa fala, entende? Então, a gente não tem que ter sem jeito, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre sexo, a gente tem que falar. Então, assim, para mim, qual é a melhor idade? Qual é a melhor idade para falar de sexo? Quando o seu filho pergunta. Ô mãe, o que é isso? Da onde vem o bebê? O bebê vem da cegonha. Não, meu filho, o bebê não vem da cegonha, né? A gente tem que ser claro, porque assim, o bebê não veio da cegonha. Aí ele vai para a televisão, ele percebe que o bebê não vem da cegonha. Sim. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma coisa globalizada, entende? Que, infelizmente, a gente não pode mais ficar naquele lugar de vamos fantasiar porque é criança, entendeu? Não dá mais para a gente ficar nesse lugar. Porque, ou então, só se você tirar todas as mídias dos seus filhos. Sim. E as Nem redes sociais desenho. estão aí, né, doutora Rosana? E, inclusive, existem compartilhamentos aí, né, nas redes, seja no WhatsApp, seja no Facebook, Instagram. Então, a criança, realmente, né, se teu filho tá já com acesso às redes, fica muito mais fácil dele receber um vídeo no qual ele, às vezes, não está preparado para ver. Né, eu já vi pessoas, inclusive, que sofreram traumas, crianças que sofreram traumas por verem um vídeo que não, né, não estavam prontas para ver. Então tem que ter também esse cuidado, né, do quanto que a gente está expondo os nossos filhos a esse tipo de conteúdo, né, sem antes a gente falar e também, né, de acordo com a idade, né, porque existe uma idade padrão aí, né, que a gente pode expor. Olha, mas eu andei assistindo um filme para 14 anos que eu vou falar para você, eu fiquei com vergonha. Então, eu fiquei com vergonha, né? Então, minha filha tem 14 anos, né? Acho que é 14, vai fazer 15. E assim, aqui em casa a gente assiste muitas séries, assim, às vezes a série que ela tá assistindo a gente também pega o nome, assiste e tal. Não mais que ela já tá um pouquinho mais adulta, mas quando ela era um pouquinho, né, com 12, talvez, a gente assistia mais, né? Mas eu assisti um filme de 14 anos, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei com vergonha do filme, entendeu? Então, eu fiquei com vergonha da forma que as pessoas se comportavam no filme. Então, eu não digo que não tem que assistir, não, tá, gente? Eu acho que você tem que assistir com seu adolescente, mas você tem que pontuar. O seu filho tem que saber o que você pensa sobre isso. Né? A sua Sim. família tem que saber o que você pensa sobre isso. Olha,
filho, isso aqui, ó, não é legal, entendeu? Ou quando trata uma mulher dessa forma. Quantos filmes a gente tem de relacionamentos abusivos? Tem filme que você chega a assistir que você fala, meu Deus, entende? Que a mulher é subjugada, é maltratada, o homem também, tem alguns filmes já, mas assim, na verdade a mulher tem um pouco mais de filmes, assim, que é mais cultural que a mulher seja tida como objeto, né? E aí, às vezes você assiste o filme e o filme não termina de uma forma abordando aquele assunto, né? Então você precisa abordar. Olha só, essa forma de tratar a mulher não é viável, essa forma de tratar um homem não é viável. Então, o comportamento, tudo isso a gente está quebrando a cultura do abuso. Esse é o primeiro ponto. Né? Quebrar a cultura. A primeira dica, quebre a cultura de abuso. Fale sobre isso. Fale sobre sexo na sua casa. Fale sobre isso. Na minha casa, eu falo sobre tudo. Eu falo sobre sexo, eu falo sobre camisinha, eu falo sobre tudo. As crianças ficam, né? Quando eles eram menores, eles falam, mãe, eu falei, não. Como é que é? Vamos conversar sobre isso. Então, essa é a ideia de que os pais precisam puxar esse assunto, né? Ah, mas a criança não vai ficar muito assim sobre sexo? Olha, não se engane. O seu filho de 10, 11 anos, ele já sabe tudo sobre. Agora, você tem que decidir. Você quer que ele saiba sobre na sua boca ou você quer que outra pessoa ensine ele? Você precisa, né? É a sua escolha. Se posicionar. Então, o que é, né? Então, eu sempre brinco aqui em casa e falo, ó, cuidado com aquilo que vocês estão vendo, né? Ah, mãe, mãe, já sei, né? Que eu falo assim, ó, cuidado, né? Deus pode ver isso com você? Então, se Deus pode ver isso com você, você pode ver. Se Deus não pode, se você pode, né? Então, qual é o limite, né? Então, a gente precisa falar sobre o abuso, a gente precisa falar sobre a cultura e a gente precisa entender que essas pessoas que estão da nossa geração, por exemplo, elas estão com resíduos abusivos e que não sabem. Então, às vezes, você está numa relação de homem e mulher e você está sendo subjugado naquela relação e você não sabe que é abuso, e você não consegue sair daquilo. Você fica emaranhado com aquilo, né? Então é uma sensação de, eu não estou feliz, eu me sinto presa, a pessoa não deixa eu ir em tal lugar, a pessoa fala do batom vermelho que eu estou usando, aí eu não posso usar saia. Então eu tive um relacionamento abusivo antes de me casar. Né? Então, o meu ex-namorado, que é antes do meu marido, que foi meu noivo, por exemplo, então, eu não podia rir. Eu sou uma pessoa muito expansiva, né? Então eu gosto de falar assim mesmo, entendeu? Né? Falar com as mãos, né? Eu falo com as mãos, com o cabelo, esse é o meu jeitão de ser. E eu não podia fazer isso, então eu tinha que ficar assim, né? Tipo, séria, né? Tipo assim, né? Mais, né? Assim, tipo aquela mulheres mais contida, né? Então eu não podia dar risada, eu adoro rir, né? Então, se eu colocava uma mini saia, imagina, eu tinha que trocar, né? Eu tinha que trocar a roupa. E eu não fui percebendo que eu estava naquilo. E eu fiquei 7 anos dentro de uma relação abusiva. Né? Então, assim, 7 anos e terminava, e voltava, e terminava, e voltava, e ficava aquele termina e volta, aquela coisa, até que, graças a Deus, eu fui ajudada, né? E falou assim, você está vendo uma relação abusiva. Aí caiu nas minhas mãos. Segunda dica para as mulheres aí, né? Um livro que eu uso muito em consultório, que chama Mulheres que Amam Demais. Você conhece? Não, eu já ouvi falar, mas eu não li ainda. Eu quero ler. Então, esse livro, toda mulher que faz tratamento comigo, quase que 90% em que relacionamento abusivo, ela vai ler Mulheres que Amam Demais. É um livro da Robert Noword, é um livro assim, tem em PDF já liberado, você pode comprar também. Os mais novos têm umas capas lindas, então você compra. E ela conta casos de relacionamentos, de como que aquilo é construído dentro da identidade da mulher e você começa a se ver. Então, no início, é até engraçado, porque ele tem algumas coisas muito chocantes, assim. Tem que ter estômago, tá, gente, para ler. Mas eu vou orientar vocês, né? Permaneçam lendo. Aí, o que acontece?
ela começa a contar, e a maioria das mulheres que começam a ler esse livro, ele fala assim, ai, não, não tem a ver comigo, Rosana, não tem a ver comigo. Eu falei, continua lendo, continue lendo. Uhum. E aí, no final da leitura do livro, eu falei assim, eu entendi porque você me mandou ler o livro, né? Eu falei, às vezes você não tem aquela história, mas você tem um resíduo daquilo e você pode se identificar. E eu me lembro que muito jovenzinha, quando esse livro chegou nas minhas mãos, mais ou menos quando eu tinha uns 21, 22 anos, que eu já estava dentro desse relacionamento abusivo, eu levei um choque. E esse livro, ele começou a me traduzir as coisas em que eu vivi, né, as coisas que Uhum. eu passei, e eu fui saindo disso, né, lógico, com terapia, né, com ajuda de pessoas em que são capacitadas para fazer isso, e eu consegui sair dessa relação, e logo depois, né, encontrei meu marido, namorei, noivei e casei, né, estou num casamento bem estável, mais de 20 anos, que não é abusivo. Então, assim, o que pode, né? Eu costumo falar o seguinte: se você acha que o homem que você encontrou hoje, uma outra dica para a mulher, né? Se você acha que o homem que você encontrou hoje é muito bom para você, você não consegue ficar com ele porque ele é bonzinho demais, vamos verificar se você não tem uma história abusiva lá atrás. Uhum. Entende? Porque assim, né? Então, geralmente, eu não sei se você ouve muito, você trabalha muito com mulher e eu também. Geralmente as mulheres falam assim, ai, doutor, eu tenho o dedo podre. Já ouviu? Já ouviu isso? Essa Cortou um expressão? pouquinho, doutora, não consegui entender. Ela chega e fala assim, ai, eu tenho o dedo podre. Já ouviu? Sim, sim, o dedo podre é bem famoso. Né? Não, eu tenho o dedo podre, não é possível, entendeu? Não, você pode estar vivendo um ciclo Isso abusivo seria e bom. as suas escolhas estão fazendo você escolher homens que vão fazer com que você se sinta dessa forma. E aí esses homens você se apaixonam. E aí aquele homem que é, tipo assim, o mais bonzinho, sabe? Que a gente recebe muito no consultório. Ai, Sim. doutor, eu sou tão bom, e é mesmo, entende? Eu sou um cara de caráter, eu sou um cara bom, eu sou um cara trabalhador. Eu não encontro uma mulher, né? Eu não tenho uma mulher para mim, né? É o típico cara bonzinho. E esse cara bonzinho, geralmente a pessoa que é sobrevivente de abuso, ela tem dificuldade de se Sim. conectar com esse homem porque ela não se apaixona por ele. Mas ela Uhum, se apaixona uhum, por aquele que subjuga, né? Muito comum sim. isso. Uhum, uhum. Então, assim, Então, outra dica, né? essa é uma Como... consequência, né, doutora, também, de você ter uma Isso. experiência abusiva na infância, né? De você procurar sempre esses relacionamentos abusivos quando você é adulta, né? Cortou um pouquinho aqui. Essa é uma das consequências, né, doutora, assim, de você ter sofrido um abuso na infância, você sempre vai procurar, então, relacionamentos abusivos, né? Isso. Então, também é uma consequência desse abuso, né? Tem outras consequências também, né? A dificuldade de você colocar limites, de você dizer não, né? Não, até não quero, né? Porque Isso. quando você sofre algum abuso lá na infância, você muitas vezes naquele momento não conseguiu dizer não, né, para o teu abusador. Então, né, conforme você for caminhando, você também não vai ter essa facilidade, você vai ter essa dificuldade de falar alguns nãos, de colocar limites, né? Quando uma pessoa vier abusar de você, não necessariamente na parte sexual, mas né, em relação ao relacionamento mesmo, você vai ter dificuldade de falar esse não, de dizer não, até não quero, né? Então, também é uma outra consequência aí, né, de um comportamento abusivo. Sim. E não existe só relacionamento abusivo sexual, né? Sim, uhum, uhum. Existe o Tem verbal, né? Que psicológico. eu não sei se todo mundo sabe, né? Que quem vai assistir a live depois ou não, mas o abuso verbal ele é tão prejudicial quanto o abuso sexual. Ele tem o mesmo peso emocional, assim, no sentido de desgaste emocional, de consequências emocionais. Então, a pessoa fala assim: como assim?
né? Então, o abuso verbal pode trazer consequências abusivas. Para mim, pode trazer e traz com a força, uma força assim bem nociva, né? Então, como é verbal, então a gente vai deixando para lá, né? Deixando para lá. E aquilo vai entrando dentro de você e aquilo vai destruindo a sua identidade. Então, uma das Uhum. coisas que a gente precisa ficar atento é que todos os tipos de abuso destroem a nossa identidade. Arrebenta com aquilo que a gente é, arrebenta com a nossa essência, né? Arrebenta com aquilo que a gente deveria ser, né? Então, quando criança, imagine uma criança que recebe um abuso verbal ou um abuso físico, né? Agressividade, eu acho que tem 2 dias, uma menina que estava sob a tutela dos tios, né? Eu vi muito rapidamente. Muito chocante, inclusive, o vídeo de quando ela foi achada, sem calcinha, né? Toda machucada, uma menina de 9 anos, assim, com uma aparência de 5 anos, raquítica, toda ferida, né, nas suas costas, e assim, sendo abusada fisicamente, sexualmente, verbalmente, por esses tios que estavam com a tutela. E a criança destruída, com o olho todo assim, olha, foi muito difícil de ver aquilo. Né? E aí eu vi a reportagem, vi o vídeo, e eu falei, meu Deus, né? Então, uma criança dessa, se a gente não atende uma criança dessa, ela vai crescer com resíduo abusivo, porque como o abuso ele tirar a identidade. Né? Então, a gente vive uma vida inteira sem aquela parte. Então, assim, se você, por exemplo, você sofre um acidente, você tirou o seu braço, você não está vendo seu braço, certo? Então, você vai se Uhum. adaptando, uma prótese. Você sabe que você não tem braço. O abuso, você não vê o que foi tirado de você. Então, você não tem adaptação. Então, outra consequência de sobreviventes de abuso são pessoas que sentem que não pertencem a algum lugar, né? Que não pertencem, eles não se encontram, não se há situação. Porque eles foram vivendo uma vida inteira sem um pedaço que eles não têm nem noção que estava faltando. Uhum. Aí chega Uhum. na vida adulta, começa a namorar, relacionar, e aí começa a ter sintomas. E que sintomas são esses? Todos os sintomas. Você pode ter depressão, você pode ter síndrome do pânico, você pode ter ansiedade, você pode ter transtorno do sono, você pode ter fibromialgia, você pode ter lúpus, você pode ter qualquer tipo de Uhum. doença de autoimune. Então, tudo isso são consequências de abuso que a gente às vezes não sabe. Então, você vai no médico, você vai tratar aquela consequência, mas você não trata a raiz. Né? E a Sim. sua raiz Uhum. é porque você é sobrevivente de abuso. Então, você precisa tratar todo o ciclo abusivo, né? Inclusive, quero fazer uma propaganda aqui, né? Dia 10/11, eu vou fazer um curso chamado Sobrevivente de Abuso. Tá lá no meu Linktree, lá na minha página, lá no meu Instagram. E como desvendar esse ciclo. Porque a coisa mais importante é a gente romper o ciclo. Lá da cultura de prevenção. E a gente trata quem já está no ciclo para quebrar o ciclo. Então, quando a gente quebra o ciclo, a pessoa para de sofrer abuso e ela também pode deixar de fazer o ciclo e se tornar um abusador, Uhum. que é o que é. Então, eu posso me tornar um abusador como adulto. Mas aí eu não, eu fui abusado quando criança, mas eu não, eu nunca abusei de uma criancinha. Mas aí, às vezes, você se torna um chefe muito mal, entendeu? E isso é porque a sua raiz está lá. Então, você se torna um pai muito severo, muito mal, entende? Com palavras fortes, né? Com abuso verbal. Então, tudo isso a gente tem que avaliar a raiz, né? Então,
A gente precisa falar sobre abuso, a gente precisa quebrar o silêncio, a gente precisa quebrar o tabu, a gente precisa falar sobre sexo, a gente precisa falar sobre isso, isso Uhum. precisa estar tão disseminado em todos os lugares para que as pessoas possam ter mais informação. Ai, será que eu sofri por isso? Entendeu? Ai, será que isso é uma coisa abusiva, entende? Será que eu estou vivendo uma história abusiva? Então, assim, se pergunte, né? Então, assim, aqui isso é Uhum. meu, né? Ou isso é do outro? O outro está produzido isso em mim, né? Às Sim. vezes tem várias pessoas que Doutora, como que sofrem com. uma pessoa que sofreu abuso, quais são os primeiros passos? O que que ela deve fazer? Como que ela deve trabalhar isso nela? Enfim, se você tiver algumas dicas ou alguma orientação aí para quem viveu isso. Mas viveu no passado ou viveu agora? Como que tem diferença, né? No- Viveu no Tem diferença, passado né? ou está Vamos vivendo começar com o agora? passado e daí vamos pro agora? Vamos começar no passado e daí a gente vai pro agora. Porque tem uma diferença, né? Se a pessoa sofreu agora, Sim. nesse momento, né? Uhum. Então, no passado, eu acho que essa pessoa precisa procurar uma ajuda terapêutica especializada em abuso, realmente uma psicóloga que sabe o que está fazendo com o abuso, porque nem todo mundo, não é porque é psicóloga que sabe trabalhar com abuso, né? Porque o Uhum. abuso também implica em você estar trabalhando uma dor coletiva, né? Quando você, acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Então, assim, nem todo mundo quer ouvir sobre abuso, às vezes, né? Ah, Sim. não, mas isso é coisa da sua infância, já passou. Não, não passou. Se não tratou, tem que tratar. Hoje nós temos Uhum. abordagens, né, que nós trabalhamos, inclusive, né, que é o EMDR. Então, essa Sim. abordagem, ela ajuda bastante. Então, a gente pode limpar essas cenas traumáticas. Então, se você tem uma história abusiva, se você acha... Ah, tem uma coisa também interessante que eu quero colocar aqui. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu não sei se eu sofri abuso. Né? Aí eu não Uhum. sei. Aí eu acho que parece que tem uma história, né? Ai, eu não estou bem lembrado. E às vezes a pessoa fala assim, ai, eu não quero afirmar, né, que eu sofri abuso, porque geralmente o abuso vai ser de pessoas próximas, ou era um vizinho, ou era um tio, o próprio pai, a própria mãe, né? Hoje nós temos milhares de casos de mulheres que abusam dos seus filhos. Então não é um caso, são milhares de casos. Né? Se a gente, antigamente era muito difícil ouvir isso, mas hoje assim, a gente já chega no consultório esse nível de histórias, né? Que a gente Sim. né, nesse período que eu trabalho com abuso, né, tem tantas histórias assim incontáveis, né? Eu acho que não tem nada que eu já não tenha ouvido, né? Eu falo assim que nada me surpreende. Então, Uhum. a pessoa tem uma ideia que ela sofreu abuso. Então, eu quero falar uma coisa para você, muito importante. O nosso cérebro, ele não distingue tempo. Entendeu? Então, ele é atemporal. Primeira coisa que eu quero falar para Uhum. você, ele é atemporal. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que se você tem uma dúvida, o seu cérebro já acreditou. E se o seu cérebro já acreditou, você já tem resíduo abusivo. Mesmo se você não tenha sofrido abuso. Nossa, isso é verdade? É verdade. Então, assim, Uhum. se você tem uma desconfiança, se você tem lá uma leve informação, ah, eu sonhei com isso lá no passado, se o cérebro acreditou nisso, você já vai conduzir resíduo, porque o cérebro, gente, ele manda essa informação para todas as células do corpo. Isso Uhum. que é o nosso problema, quando a gente também começa a acreditar, aí a gente já entra noutra coisa que eu gosto de falar, né, também, que a gente começa a acreditar naquilo que o nosso cérebro... E às vezes ele conta coisas que não são verdade, né? Às vezes ele acredita em Sim. coisas que não são verdade. E a gente precisa, então, fazer essa limpeza cerebral. Então, essa pessoa tem que correr para o terapeuta de MDR
que pode dar conta de trabalhar e falar, olha, eu quero limpar essa imagem que eu tenho, ou essa percepção que eu tenho, ou essa dúvida que eu tenho, entendeu? Uhum, Né? uhum, Então, eu costumo falar assim, terapeuta de MDR nunca deixa para lá uma dúvida, né? Então, assim, você está com dúvida, mas eu não sei, não tem problema. Não quero saber se é verdade ou mentira, vamos limpar, né? uhum, uhum, Vamos tirar da frente. Então, a pessoa procura isso. Então, e outra coisa, ela pode observar, ela está repetindo ciclos. E aí ela pode ter sim. certeza se ela foi vítima de abuso na infância. Então, espera um pouquinho. Se eu, se eu me lembrei disso, então, com adolescente, será que eu tive algum relacionamento abusivo? Quando eu comecei a namorar, será que começou alguma relação abusiva? Nossa, eu comecei a trabalhar, o meu chefe grita para mim, nossa, meu corpo estremece todo, eu fico dura, né? Meu coração palpita, mas grita com a minha amiga e não acontece nada com ela, entendeu? Fique esperto, entende? Pode ser aí que o seu Uhum, corpo esteja denunciando para você que você sofreu abuso. Então, assim, uhum, observe o seu corpo, observe o que você pensa, observe as suas sensações e observe a sua história. Procure dentro da sua história, se não aconteceu uma outra coisa, se você não teve um abuso psicológico, um abuso verbal, se você não teve lá uma amiga abusiva, né? Um amigo abusivo, que é aquele amigo em que você queria ficar perto dele e ele só te maltratava. Nossa, e quanto mais ele te maltratava, mais dele você gostava, entende? Mais dele você queria ficar perto. Então, ele te maltratava, então ele te maltratava. Então, observe a tua história. Então, tudo isso vai mostrar que você está nesse resíduo abusivo e nesse ciclo abusivo. E se eu não tratar, Rosana, o que que acontece? Se não tratar, nós temos duas consequências graves, né? A primeira é que você pode se tornar um abusador, pode repetir isso com seus filhos, você pode repetir isso com seus amigos, você pode repetir isso como chefe, como, sei lá, líder de comunidade, uhum, você pode repetir isso em todos os lugares que você... Primeira consequência ruim, né? E a segunda consequência é que você vai ter uma vida fragmentada, uma vida infeliz, né? E você vai sentir que você tem sempre o dedo podre, né? Então, você não tem o dedo uhum. podre e isso pode ser resolvido. Então, eu gosto muito de usar uma frase que é assim: existe vida após abuso, né? Existe Sim. vida. Uhum, Existe vida uhum. após abuso. Então, não sei se te respondeu. Olha, eu tô sem relógio aqui, não tô controlando o tempo. E antes da gente terminar, a gente tem que tirar uma foto, tá? Tá bom, vamos tirar. Vou aproveitar, já vou tirar agora, então. Então tá bom, Bom, deixa eu arrumar. pode ser? Pode. Senão eu esqueço depois. Vamos lá, então. Pronto. Tirada a Ótimo. foto. E a pessoa É, que sofreu abuso agora, né? Vai responder agora? Quer que eu isso. fale? Não. Isso. A pessoa que Até teve um comentário aqui, deixa eu até ler, da Fabiana. Minha família está vivendo isso agora. Duas crianças sofreram o abuso e. Ai, agora perdi aqui só um pouquinho. E passaram o que viveram para o meu primo. Como quebrar esse ciclo? é, repete de novo para mim. Duas crianças sofreram e passaram para o primo. Não entendi direito. Isso, isso. Isso mesmo. Eu não entendi Duas direito crianças que porque passaram aqui. abuso. É. Então, duas Entendi. crianças sofreram isso e agora, pelo que eu entendi aqui, abusaram, né, de um primo. Como que quebrar esse ciclo? Então, na verdade, as crianças precisam ser tratadas, né? E aí a gente pode, né? Tem que ser uma avaliação mais profunda, porque isso pode ser o que eu chamo de abuso geracional ou o abuso transgeracional, né?
Se tiver abuso na sua família, uma outra dica também é você verificar se tem abuso na sua família, né? Então, como é que era lá o seu avô, a sua avó, o seu tataravô, sua tataravó, né? Numa das perguntas dessas, a gente descobre até avós pedófilos, né? Pais pedófilos, né? E a pessoa fica até chocada, né? Ela fala, meu Deus, né? Então, isso tudo é passado no DNA emocional, né? Porque, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não passa só essa carinha linda, né? Loira, assim, branquinha, né? E aí os cílios vão ficar loiro, branquinho, né? Passa também as coisas emocionais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, uma dica que eu sempre falo, eu até brinco aqui em casa, eu falo, olha, aqui meus filhos fazem terapia, né? Eu falo, olha, para namorar, a pessoa tem que fazer terapia, tem que fazer avaliação psiquiátrica, tem que passar por uma limpeza cerebral, né? Antes de casar, né? Porque nós não tivemos isso na nossa geração, né? E a pessoa fala assim, ai, nossa, você está exagerando. Eu falei, exagerando é a conta que vem depois, se você não limpar antes, na sua geração, né? Aí a conta que vem depois. Então, essas criancinhas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas, né? Eu estou levantando um projeto que chama Projeto Isaac. Ele atende crianças que forem abusadas gratuitamente. Então, a gente vai com uma equipe no local e atende essa criança, todos os MDRistas, para cuidar dessas crianças. Esse trabalho é gratuito, ele não é cobrado. Porque eu acredito, o que eu acredito? Que quando eu atendo a criança que foi vítima de abuso, eu quebro o ciclo, não vou receber aquele adulto no meu consultório. Né? Eu não vou receber ele no meu consultório, porque ele quebrou o ciclo, ele tratou. Né? Então, existem crianças que já fizeram parte do projeto e que eu tenho acompanhado até hoje, né? E que já estão assim, até com 14, 15 anos, e já estão assim, bem assim, né? Muito bonita a história, e foi um trabalho até geracional que eu fiz, né? A gente, através dessa criança, descobriu um abuso transgeracional e tratei, eu acho que foi 4 pessoas da mesma família. Então, limpei tudo da geracional para trás e limpamos para frente. Então, isso não tem preço, né? Essa criança crescer sem isso e ela poder ter relacionamentos saudáveis e ela poder saber que ela pode voltar se isso estiver ressoando dentro dela. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu costumo falar assim, eu vou falar aqui na live porque eu falo mesmo, né? O abuso para mim veio do inferno. Então, é onde que eu mando ele de volta, entendeu? Ele veio do inferno. Então, ele veio para ferir mesmo a humanidade e ferir as pessoas que estão. Então, quando a gente faz um trabalho desse, a gente consegue aliviar esse lugar dessa pessoa. Então, essa pessoa vai construir uma nova história. Então, essas crianças têm que ser tratadas, os pais dessas crianças têm que ser tratados, porque a gente não se iluda. Né? As crianças cometendo isso, vamos olhar para os pais também. Né? Vamos olhar para a história desses pais e a gente vai achar. Né? A gente vai achar e a gente tem que limpar. E o priminho dela precisa urgentemente fazer tratamento. Né? Tem, assim, né? Se não for com a gente, tem outras, né? Escreve no direct, a gente tem bastante terapeutas que trabalham exclusivamente com criança. Eu só trabalho com criança, deixa eu até deixar claro aqui, gente, deixa eu falar para vocês. Eu só atendo criança dentro do projeto. Eu não atendo criança fora do projeto. Eu atendo mulheres, atendo adultas, né? Meu negócio é trabalhar mulheres que são sobreviventes de abuso. Criança, eu só atendo no projeto. Então, atende meu filho, tá? Não atende, é só dentro do projeto, né? Que é realmente uma coisa que eu quero desenvolver assim para os próximos 5 anos. A gente está aí com esse projeto bem levantado já e sarando crianças, né? Indo para os lugares para curar. E doutora, a Carla aqui escreveu, né? Eu só descobri que meu filho estava sendo abusado através do atendimento psicológico. Quando descobri, ele tinha 5 anos de idade. E aí eu queria perguntar, doutora, quais são os indícios? Como que a gente desconfia, né?
que uma criança foi abusada? Ela dá sinais? Que É, sinais são esses? ela dá sinais, sim. Dá sinais de agressividade, é um deles. Ah, dá sinais de masturbação fora do tempo, né? Então, às vezes, assim, a criança tem 2 aninhos e está se masturbando. Então, isso é um Uhum, sinal bem forte, né? É, isolamento, né? Tristeza profunda. Então, são alguns uhum, sinais que é quase que, né, que você vai ter que. Então, a criança é muito, né? Ah, também, deixa eu falar, um sinal que todo mundo costuma não perceber, mas é o xixi na cama. Então, a criança uhum, saiu da fralda, ela saiu, ela já não fazia mais xixi e ela começa a fazer xixi na cama ou ela começa a fazer xixi nos lugares, entende? Então, isso a gente uhum, tem que avaliar um pouco mais de perto. Pode ser, pode não ser, tem que avaliar, né? Mas é um sinal uhum, também. A criança começa a dar sinais em que a gente tem que ficar mais atento. Mas isolamento, tristeza, agressividade, sensação de abandono, sensação de rejeição profunda, né, que a criança tem, não quer mais brincar, não quer mais ir na casa daquele amiguinho, ai, o tio chega perto, ele não quer, entendeu? Ai, eu não vou, entendeu? Ah, tipo assim, e uma coisa assim, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, né, assim, os meus filhos sempre foram chamados de mal educados. Eu vou contar para vocês por quê, né? Que eles chegavam nas festas, tem sempre um adulto que quer abraçar a criança pequena, né? Você já viu isso? Quer pegar a criança pequena, quer abraçar, ou a pessoa com barba quer passar. Gente, criança não gosta disso. Então, não encoste nas crianças, né? Não encoste, não precisa. Criança não gosta de cheiro de adulto. Criança não gosta de. Não gosta. É um cheiro diferente. Né? Depois dos 30 anos, a gente já fica com cheiro de adulto. Não precisa abraçar o filho do seu amiguinho, entendeu? Então, assim, fulano, vai lá, não conversa com adulto. Aí chega lá, tem um adulto que é amigo do pai que ele nunca viu. Abraça o tio! Ai, uhum. entendeu, gente? Abraça o tio, não precisa abraçar. Então, meus filhos, eu ensinei uma coisa bem legal para eles. Que eu falei, você chega no lugar, vocês falam assim, oi, e vai correr para brincar, entendeu? Ai, os seus filhos não cumprimentam a gente. Eu falei, eles cumprimentam, eles dão oi assim. Ai, mas eles não abraçam a gente. Eu falei, eles não abraçam vocês. Por quê? Porque a mãe dele falou que não é para abraçar. Então, assim, eu nunca obriguei meu filho a abraçar. Porque a criança, quando ela quer abraçar um adulto, que ela se sente confortável com aquele adulto, ela vai abraçar aquele adulto. Você não precisa mandar ela abraçar aquele adulto. Entendeu? Seja esse Uhum, uhum. adulto. Vó, vô, tio, tia, amigo, festa de aniversariante. Então, você vai em festa de aniversário de criança, você que está com criança pequena, vai em muitos, né? Antes da pandemia, agora não, né? Mas vai em muitas festas. Chega lá e fala assim: Sim. o aniversariante quer brincar, aí a mãe fala: vem cumprimentar o fulano. Ele nunca viu aquela pessoa. Vai estar lá no aniversário dela. Ele tem que beijar? Ele tem que abraçar? Não, né, gente? Ele não tem. Então, assim, Uhum, é respeitar a criança. Então, a sim. criança é um adulto pequeno, né? Respeite a Uhum, criança. Ela não quer abraçar? Por favor, não faça isso com ela. Né? Então, não faça. uhum, Então, não. Porque isso também, né, gente? Vou contar para vocês, isso também é abusivo, entende? Né? Beija lá o tio, a criança, aquele tio com a barba, né? Eu lembro minha filha, ela era pequena, minha filha assim é anti-abraço. Então eu aprendi isso com ela não gosta desse lugar. Então ela chegava assim, aquele tio com aquelas barbas assim, né? Eu vou pegar. Eu falei, não pega. E meu filho uma vez, uma coisa muito engraçada que aconteceu, a gente estava num evento de trabalho do meu marido, e meu marido tinha um amigo, e meu filho era pequenininho, ele pegou meu filho pelas costas, né? Eu só vi meu filho descendo a mão na cara dessa pessoa, né? E o cara ficou tão assustado, esse amigo do meu marido, ele falou, meu Deus! Ele falou, nossa, como ele é agressivo. Eu falei, sim, ele é agressivo? Você pegou ele pelas costas e suspendeu ele? Eu falei, quem mandou você pegar ele pelas costas, né?
Falei, quem mandou você pegar? Ele não te conhece, e ele era nosso amigo. Não, mas eu sou amigo de vocês. Eu falei, ele não sabe quem é você. Não tem quanto tempo você não foi lá para te ver. Ele nem sabe quem é você. Ele não é teu amigo, entendeu? Você tem que conquistar Uhum, a uhum. amizade dele, se você quiser. Então, assim, são coisas que parecem muito simples e muito óbvias, mas que a gente deixa passar, né? E o fato da gente Sim. deixar passar, a gente está contribuindo para que quando o chefe, né, feche a porta, como eu recebo muitas mulheres vítimas de abuso no trabalho também, o chefe fecha portas e fala assim, você vai sair comigo hoje? Aí vamos tomar um drink para resolver isso. Aí a pessoa não sabe se ela está sendo cantada, entendeu? Ou se ela está sendo, né? Ou se o chefe quer realmente fazer ali de um trabalho, porque isso não foi definido. Não, né? E não vai conseguir colocar os limites para que essa cultura de abuso também seja ah, destruída. Você está congelado aqui para mim. Acho que você voltou. Respondeu um pouquinho aí aquilo que você perguntou? Ah, eu acredito que sim, doutora, Ai, com ó, se você certeza. deixar, eu vou falar o tempo todo, porque eu adoro, eu gosto Sim, de mas falar de eu tô abuso. Se aqui você deixar, eu vou absorvendo falar. tudo. Doutora, a gente já está caminhando aí para o final da Bom. nossa live. Não sei se você gostaria de dar uma palavra Ah, final, já. falar, fazer uma consideração aí. A gente tem uns 3 minutinhos. Respeite a criança, né? Que daí a gente vai ter um adulto que vai saber respeitar. Cuide para que a sua criança, né? A sua criança, os seus filhos não sejam abusados, mas olhem também para que outras crianças não sejam abusadas, né? Então se engajem aí nas coisas em que tem para diminuir a questão de erotização infantil, né? Cuide da sua criança interna, se você foi abusado, se você tem alguma dúvida disso. Cuide rapidamente dessa criança e do seu adulto, porque existe vida após abuso. Era isso que eu queria deixar, né? Existe Sim, vida e vida boa, vida possível, entende? Existe vida após o abuso. Então, tem sim. muita gente boa tratando aí de abuso também, né? Eu sei que eu falo mais de abuso do que talvez como qualquer outra psicóloga, mas assim, eu já estou treinando um monte de psicólogo para trabalhar com abuso também, então passa recado no direct, sabe? Se vira para entrar em contato com a gente, que a gente vai colocando. E quero te agradecer por esse papo tão gostoso que a gente teve. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada né, de ser convidada por você também. Né? A gente não se conhece pessoalmente, mas para mim está sendo uma Não. honra, né? E pedir pro pessoal assim, né? A gente esqueceu de mandar o pessoal mandar o aviãozinho, né, para o pessoal. Então mande essa live para outras pessoas. Me Sim. sigam nas Essa live redes. vai ficar, essa live vai ficar salva no YouTube também. Então, né, é só entrar lá no canal Realmente Mulher, você vai ter acesso no YouTube também, não só no Instagram, né? Então, mande para muitas pessoas, né? Pessoas que, mães que precisam escutar, pais que precisam escutar, pessoas que sofreram abuso, que precisam escutar, né? Então, vamos fazer a nossa parte e compartilhar bastante essas informações, né? Doutora Rosana, Isso muito mesmo. obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por ter falado, né, de um assunto tão importante para nós. Fiquei muito feliz, né, de ter recebido você aqui. E espero que a gente possa mais vezes, né, conversar mais e se cruzar aí, né, dentro Vamos da sim. nossa profissão, né, doutora? Então, a nossa live já está terminando. Um grande beijo, um Eu abraço que para agradeço. todos. Obrigada por todos que nos acompanharam. Até mais. Obrigada, gente. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau, Tchau. Obrigada. tchau.